Som. Som. Boa noite. Som. Som. Foi. Muito boa noite. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos começar a noite de hoje louvando, falando sobre a nossa fidelidade com Deus. Eu não sei o que você sente, eu vou falar de mim. Para mim não existe nada mais difícil no mundo do que ser de coração fiel. E quando eu falo fiel, não falo só de... Às vezes a gente fala de fidelidade, fala de dízimo, tudo, mas eu não falo disso não, eu falo da vida como um todo. Mas Deus hoje, Ele deu uma prova para mim, de que Ele é fiel, mesmo quando a gente não merece. Aos fins de semana, todo mundo sabe, eu trabalho transportando carros, né? E nos fins de semana, eu tento, na medida do possível, quando posso, faço lift. E eu tinha uma meta no dia de hoje. E realmente hoje estava muito difícil. Quem trabalha com isso e esteve em DC, ou quem foi passear em DC, viu que o trânsito estava muito intenso. Teve lá várias cerimônias de formatura, tudo, né? E eu tinha feito para mim uma meta de que eu precisava voltar com aquilo no dia de hoje, até 6 horas da tarde. Quando deu 6 horas da tarde, ficou faltando alguns centavos. E eu falei, cara, não, se eu juntar as moedinhas de 1 centavo que eu tenho no carro, paga a diferença, mas não era isso. Eu não queria ter aquela sensação de frustração de não ter chegado lá. E eu falei, Deus, e eu não tenho costume de fazer isso. Eu falei, Deus, eu vou precisar voltar para casa agora. E eu não queria ter essa sensação de frustração por causa de alguns centavos. Me ajuda no caminho de casa a arrumar mais um passageiro. Pedi mesmo, de coração. Eu nunca tinha conseguido alguém num trajeto curto ali da 29, de Silver Spring até minha casa, em Beltsville. A única vez que eu consegui alguém fazendo isso, eu tive que ir lá por Switzerland. Dei a volta lá do outro lado. E Deus me deu essa pessoa hoje. Ele me deu uma prova de que para eu conseguir os meus objetivos, basta que eu olhe para Ele de coração, sabendo que Ele é fiel e eu fazer o meu máximo para ser fiel a toda prova. E é isso que nós vamos cantar agora. Pra pensar nos desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Mulheres, posso triunfar. Posso triunfar. Conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Os homens, em meio à provação, começo a louvar e seu poder
Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Eu sei que todo mundo teve um dia hoje agitado, porque fez sol, ou alguém passeou, ou alguém trabalhou, mas ninguém ficou em casa sentado sem fazer nada, ou ficou? Não, ninguém levantou a mão, então ninguém ficou, né? A música que nós vamos cantar agora é uma música bem alegre. É um medley, mas nós vamos começar com Estou Seguindo a Jesus Cristo. E como isso não é fardo para ninguém, é motivo de alegria, eu vou pedir para todo mundo ficar de pé. Vamos, para todo mundo dar aquela oxigenada bacana, porque daqui a pouco a gente tem uma mensagem poderosa e nós vamos seguir, nesse momento, louvando, seguir a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do
servi-lo até o fim. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Quem quer seguir Jesus, apesar das dificuldades que o mundo nos impõe, fala amém. 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 O pecado trouxe perdas para toda a humanidade, trouxe engano, trouxe ódio, espalhou-se a maldade. Que dor não poder a tua face contemplar. Restitui ao Senhor o meu viver, traz de volta a alegria que perdi, faz de mim um novo ser, ó Pai, para que eu possa te adorar. Restitui ao Senhor a minha paz, sei que nada é impossível para ti, traz de volta a esperança, vem minha vida transformar. Sei que posso ter de novo tudo aquilo que perdi, a saúde, a família e os queridos que se foram, ó Deus. Realize em mim total restauração. Restitui ao Senhor o meu viver, traz de volta a alegria que perdi, faz de mim um novo ser, ó Pai, para que eu possa te adorar. Restitui ao Senhor a minha paz, sei que nada é impossível para ti, traz de volta a esperança, vem minha vida transformar. Um novo homem quero ser, reescreva minha história, devolva tudo que o pecado retirou de mim. Restitui ao Senhor o meu viver, traz de volta a alegria que perdi, faz de mim um novo ser, ó Pai, para que eu possa te adorar. Restitui ao Senhor a minha paz, sei que nada é impossível para ti, traz de volta a esperança, vem minha vida transformar, vem minha vida transformar. Restitui ao Senhor. Podem se sentar. Jéssica.
Take these tainted hands, wash me in your love, come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words louder than I'll sing your praise. Take this mountain weight, take these ocean tears, hold me through the trial, and come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts so much, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. Ooh, I will only sing your praise. Oh, I will only sing your praise. And my heart burns only for you. You were all I want. And my soul waits only for you. And I will sing till the morning has come. Lord, my heart burns only for you. You were all I want. And my soul waits only for you. And I will sing till a miracle comes. And I will only sing your praise. I will only sing your praise. Even when the morning comes, I'll praise you. Even when the fight is won, I'll praise you. Even when the time on earth is done, louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. Amen. Povo do Senhor, boa noite. Vamos abrir a Bíblia, Gênesis capítulo 39, Gênesis 39. Vamos fazer a leitura a partir do verso 6. Gênesis 39, a partir do verso 6. E como fazemos a cada reunião, se há alguém próximo a você sem a Bíblia na mão, chega pertinho dele, chega pertinho dela, para que junto contigo acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Gênesis 39, verso 6. Se você já achou, dá o sinalzinho de joia aí para a gente, por favor. Obrigado, obrigado, obrigado. E como fazemos a cada reunião, desde ontem, melhor dizendo, vira para a pessoa que está do seu lado e diga: você não veio aqui em vão.
Aqui, ó, dá para falar com um pouquinho mais de fé para ver se a pessoa acredita, por favor? Diga, você não veio aqui em vão, vai. Isso. Para a mesma pessoa, diga, Deus vai abençoar você. Quem crê nisso, diga amém. Às vezes a gente fala uma verdade como se fosse mentira. Enquanto tem tanta gente falando mentira como se fosse verdade. Então tenha entusiasmo para falar aquilo que você acredita. Se você crê na bênção do Senhor, não tenha medo de proferir isso para a vida da pessoa que está perto de você. Gênesis 39, obrigado você que está conectado conosco através da internet, que Deus possa abençoá-lo neste momento, onde quer que você esteja, que você possa estar plugadinho conosco e também com o Papai do Céu. Gênesis 39, verso 6, leio a palavra do Senhor, diz assim, Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Ontem a gente até falou um pouquinho sobre a beleza do José, que fazia lembrar muito, remontava sua mãe, etc, etc. Mas se você tiver alguma dificuldade para entender como José era bonito, formoso, de porte e aparência, dá uma olhada para mim, pela fé, em nome de Jesus, e você aí vai aperfeiçoando. Haja fé, né, irmão? Verso 7, se liga. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Verso 10 e último, falando ela a José todos os dias, José, deita-te comigo, José, deita-te comigo, José, deita-te comigo. Mulher cansada, né? E não lhe dava ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Vamos orar? Feche seus olhinhos, vamos conversar com o Papai do Céu. Você que está conosco aí na internet, por gentileza, vamos orar neste momento, pedindo as bênçãos do Papai do Céu para nos iluminar, para compreendermos a sua inspirada palavra. Deus querido, obrigado por mais um momento de reunião nesta semana especial, semana de oração, semana de reavivamento, e que de verdade a vida de cada um de nós possa estar sendo um palco para a manifestação da Tua glória. Nosso coração está aberto para que Tu possas falar não simplesmente aquilo que nós gostamos de ouvir, mas para que Tu fales aquilo que estamos precisando escutar, para que possamos dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que haja essa experiência particular na vida de cada um e que o nosso relacionamento contigo possa refletir através do nosso relacionamento com o próximo, que possamos estar refletindo a imagem de Jesus em nós. Nosso coração está aberto para receber a Tua palavra, realiza em nós o querer e o efetuar, iluminando a nossa mente para a compreensão da Tua inspirada palavra, em nome de Jesus, e o Teu povo que aqui está diz, amém. Deus vai abençoar você. Vamos em frente. Se você olhar a história do José, e com certeza você lembra de cada detalhe, porque é uma história que está bem fixada na nossa mente, você vai perceber que o José teve o sonho aos 17 anos de idade. Só que ele foi vendido pelos próprios irmãos, depois de ter sido lançado nas profundezas de um poço, e aí vendido como uma mercadoria, como um objeto, passa pelo menos 10 anos na casa do Potifar, mais pelo menos 3 anos e meio na prisão, até que comparece diante do faraó do Egito, e acontece então o cumprimento do sonho de José. José recebeu um sonho aos 17 anos de idade, e o sonho foi Deus quem deu. O sonho que José teve, sonho grandioso, extraordinário, do sol, a lua, 11 estrelas se encurvando diante dele, não foi fruto de sua imaginação, foi um sonho outorgado pelo próprio Deus. Deus disse para ele que um dia o sol, a lua, 11 estrelas, de modo figurado, evidentemente, estariam se encurvando diante de José. José seria uma autoridade, José estaria governando a terra do Egito. Deus deu um sonho grandioso para o José, e foi Deus quem deu. Agora surge uma pergunta, se foi Deus que deu o sonho, por que esse sonho não se cumpriu logo e imediatamente? Por que demorou tanto tempo para que a vontade de Deus se realizasse na vida do José? Ei,
você recebe promessas de Deus, você recebe revelação da parte de Deus para a sua vida, através da palavra, ou através de um modo muito particular, que só você sabe, como Deus se comunica com você. Enfim, Deus te promete coisas extraordinárias, e às vezes você fica se perguntando, por que Deus demora tanto para fazer na minha vida aquilo que Ele mesmo prometeu? Foi Ele que prometeu para o José, sol, lua e 11 estrelas se encurvando diante do José. E por que demorou pelo menos 13 anos para que isso ocorresse? Por que tanto tempo? Você já se pegou se perguntando, ou meio que indignado com Deus, porque algumas coisas demoram tanto a acontecer na tua vida? Há tanto tempo você tem orado com um objetivo específico, por alguma coisa em particular, e que você pensa que isso é algo que vai suprir tuas necessidades, colocar a tua vida no rumo certo, e aí você de repente se apanha meio frustrado, porque embora seja a promessa de Deus, existente na palavra, evidente aqui, não acontece com a velocidade que você gostaria. E sabe qual é a grande verdade dos fatos? Simples. O José não estava pronto para ser governador da terra do Egito. Se o sonho tivesse se cumprido aos 17 anos de idade, quando ele recebeu, teria sido uma tragédia, ao invés de uma bênção. Ao invés da vida do José decolar, ela teria se afundado ainda mais. A grande verdade é que Deus queria coisas extraordinárias para o José, mas ele não estava pronto para receber o cumprimento da vontade de Deus, do projeto de Deus, do sonho de Deus para a vida dele. Explica, pastor? Explico. O José não estava acostumado a receber um não como resposta. O papai o havia criado numa redoma de vidro. José era um menino que não saía, José era um menino super protegido, José era um menino que não andava descalço, José era um menino que não acampava, José era um menino que não dormia fora de casa, José era o menino protegido do papai, porque o medo do Israel perder José era tão grande que o pôs numa redoma de vidro. E tudo que o José queria, o papai realizava. Ou seja, José não conhecia não como resposta. Como é que alguém vai desenvolver uma função de tão grande responsabilidade sem estar familiarizado a receber não? Porque o não faz parte da vida. Nós gostaríamos muito de ouvir sim para todas as coisas que estão diante de nós. Todas as nossas petições, todos os nossos sonhos, os nossos anseios, nossos desejos. Nós gostamos muito de ouvir sim, a realização da nossa vontade. Mas o que nos prepara muito mais para a vida do que receber um sim, muitas vezes é receber um não. E sabe por que tem muita gente que não consegue seguir em frente? Porque não sabe trabalhar o não como resposta. E a grande verdade é que o não nos leva a um processo de amadurecimento muito mais intenso do que se ficássemos recebendo sim toda hora. E você já experimentou por sua própria experiência, por sua caminhada nesses Estados Unidos, o quão complicado é receber não como resposta, mas você sabe que isso faz parte da vida. A vida não é um lugar de encanto, onde todos os sims que nós gostaríamos de escutar batem a nossa porta toda hora. O não vem com muito mais frequência, mas é o não que faz o que com a gente? Leva-nos a um processo de amadurecimento, leva-nos a um processo de desenvolvimento, de fé, de maturidade, de relacionamento com Deus e um processo de dependência mais intenso. Receber o não como resposta é fundamental se queremos crescer e queremos desenvolver. A gente até não gosta de receber não como resposta, mas é preciso para o nosso processo de amadurecimento e desenvolvimento. Como é que o José ia ser governador do Egito se não sabia receber um não como resposta? Olha para o José, ele não sabia lidar com perdas, o que ele havia perdido até então. Como é que vai ter um posicionamento de grande responsabilidade se não sabe lidar com perdas? Existem muitas coisas na nossa vida que vamos perder. A gente perde de vez em quando a saúde, a gente perde de vez em quando uma oportunidade de ganhar um dinheiro melhor, a gente perde chances que às vezes batem à nossa porta, e se você não souber lidar com determinadas perdas, você não vai conseguir seguir em frente. Às vezes a gente tem a tragédia de perder algum ente querido. Talvez você seja um pai ou uma mãe que já perdeu um filho, ou talvez um filho que já perdeu o pai. E se você não aprender a lidar com essa perda, como é que você vai seguir em frente?
Como é que você vai continuar vivendo? José precisava aprender a lidar com perdas para assumir um posicionamento de grande responsabilidade, porque se ele não soubesse lidar com perdas, se ele não aprendesse a lidar com um não, ao invés de ser uma bênção, ele seria uma maldição. Ei, você já aprendeu a lidar com as perdas da vida? Você já aprendeu a lidar com um não como resposta? É preciso, faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso processo de amadurecimento cristão. José precisava aprender. E sabe de uma coisa? Eu estou falando assim, você fala assim, nossa, o pastor sabe muito lidar com não como resposta. Nossa, o pastor deve saber muito lidar com Pedro. Não, mano. Eu sou cheio de problema também, igualzinho a você. Tenho maior dificuldade de receber um não como resposta, tenho maior dificuldade de lidar com perdas. Mas as perdas existem para a gente aprender a dar a volta por cima, segurando nas mãos de Deus e olhar para trás e perceber que agora nós somos melhor do que éramos antes, por termos passado por aquilo que passamos. Você não queria, você não gostou, não foi feliz, mas isso te trouxe um processo de amadurecimento. E sabe de uma coisa? Eu me lembro que um dia eu estava morando lá em Minas Gerais, estava morando em Belo Horizonte, trabalhei lá 8 anos da minha vida como líder de jovens lá na capital mineira, e foi muito legal a experiência. E um dia, às 6 horas da manhã, eu estava lá na academia, dando uma corridinha na esteira, aquela coisa toda e tal. Hoje a gente foi para a academia, eu e o pastor, né, pastor? Foi uma experiência, assim, dolorida. E a gente foi lá, estava lá na academia, 6 horas da manhã, correndo lá em Belo Horizonte. Daqui a pouco me deu uma dor absurda no abdômen. E eu fiquei assim, que bati logo na tecla de emergência e já fui me encolhendo, gritando por ajuda. O pessoal veio, me socorreu, só pedi, me leva para o meu carro, me leva para o meu carro. E eles me puseram no carro, eu com muita dor fui dirigindo para casa, uma dificuldade tremenda. Cheguei em casa já gritando por ajuda, para que minha esposa me socorresse. Amor, estou morrendo, já o desespero total, né? O homem sente uma dor de cabeça, acha que é câncer, né? Estou morrendo, amor, estou morrendo. E ela veio, o que foi? Estou morrendo, me leva para o hospital. E ela me pôs debaixo do chuveiro, jogou água em cima de mim, trocou de roupa rapidinho, me jogou dentro do carro e a dor foi só aumentando, uma dor do inferno, nunca senti uma dor daquele jeito. E eu ia me encolhendo assim no banco carona do carro, já estava ficando já na posição de um feto mesmo, todo encolhidinho, todo virando uma bolinha humana, e gritando dentro do carro. E hora do... Mano, 7 horas da manhã, um trânsito do inferno, Avenida Antônio Carlos, centro de Belo Horizonte, tudo parado, é hora que o pessoal está indo para trabalhar no centro da cidade, e ali entramos naquele engarrafamento, eu gritando dentro do carro, vou morrer, vou morrer, vou morrer, minha mulher, para de gritar, que eu não estou aguentando, o carro está fechado, eu abri a janela, vou morrer, vou morrer, vou morrer. O cara do lado ficou apavorado, abaixou o vidro, o que foi? Eu vou morrer, cara, vou morrer. Desespero tomou conta de mim, irmãos, a minha mulher louca dirigindo ali, o carro não andava e tal, e estávamos já em frente ao corpo de bombeiros na Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte. Eu falei, entra aí no bombeiro, eles vão ajudar a gente. E ela saiu cortando todo mundo, buzinando, e ela entrou toda assim no pátio do corpo de bombeiro, todo mundo em forma, era horário do hasteamento de bandeira, e ela entrou numa velocidade tão grande, deu uma freada, era bombeiro correndo para tudo quanto é lado. Depois veio um bombeiro, e ela, meu marido está morrendo aqui, eu estou morrendo, me ajuda, estou morrendo. Um escândalo, pensa num eu. Aí veio o bombeiro, grandão, fortão, ele me pegou assim, ó, aquela bolinha no colinho, mano. Aí me botou assim, o que foi? Eu, vou morrer, me ajuda. E me pôs na ambulância, ligou a sirene e vazou lá para o hospital Belo Horizonte. E bacana o negócio do bombeiro, sirene ligada e tal. E a sirene do mineiro é diferente, ela liga e vai assim, uai, 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 uai. Negócio extraordinário. Aqui, cheguei lá no hospital Belo Horizonte, minha esposa veio seguindo a ambulância com o carro e tal, e eu cheguei na emergência fazendo o mesmo escândalo, gritava, eu vou morrer, me ajuda. Pensa num cara escandaloso. A velhinha estava na minha frente para ser atendida por ordem de prioridade, e ela virou assim, gente, atende esse menino na minha frente, não tem problema nenhum. E ela me deu lá a oportunidade, eu fui atendido, me levaram lá para dentro, me injetaram a morfina na hora, eu gritava, vou morrer. Quando a morfina entrou, eu vou morrer. Não vou morrer mais não. Legal esse negócio de morfina. E aí vai lá fazer os exames e tal, aquela coisa toda. E vem aquele aparelhinho ali fazendo aquele negócio que a grávida faz. Como é que é o nome daquele exame? Ultrassonografia. E começaram a ver aqui minha barriga e tal. Aí o médico virou e falou assim para mim, não estou achando o seu rim direito. Eu falei, procura que está aí, irmão. Tem que estar. Não, mas eu não... Pastor, eu acho que o senhor não tem o rim direito. Que história é essa, irmão? O senhor vendeu? Não, mano, tá louco?
pastor, eu só não tenho rim direito, não. Cara, que loucura é essa? Como é que um cara com 33 anos de idade descobre que não tem um rim? Vamos fazer a tomografia. Aí me mandou para a tomografia, entrei lá dentro, lá daquela maquininha e tal. Enfim, resumo de conversa. O cara disse para mim, naquele dia, aos 33 anos de idade, ou seja, há 9 anos atrás, que eu não tenho rim, mano, direito. Aí eu descobri porque tem um vazio dentro de mim. Eu não tenho. Eu voltei para casa aborrecido demais, mano. Voltei para casa muito chateado. Eu fechei assim o quarto, assim a porta, tudo escuro, luz apagada, ajoelhei, comecei a ficar chateado com Deus. Senhor, como que eu não tenho rim? Que absurdo, como é que eu vou viver? Cara, eu vivi a vida toda sem rir. Como que eu vou viver isso? Que loucura, que coisa horrorosa e tal, não sei o quê. E comecei a reclamar com Deus. E o quarto tudo escuro, eu ajoelhado ali, orando. E sabe quando você sente assim, uma voz que vem assim perto de você e fala contigo? Aí vem uma vozinha assim no meu ouvido e falou assim, para de palhaçada. Eu acendi a luz rapidinho, irmão. Olhei para um lado, olhei para o outro. Palhaçada? Deus fala com a gente assim, cada um da sua particularidade, né? Palhaçada? Se eu não aprender a lidar com as perdas da vida, como é que eu posso ser bênção na vida de alguém quando este alguém perder alguma coisa? Se eu não aprender a lidar com a dor da vida, como é que eu posso ser bênção para alguém quando estiver enfrentando um momento de dor? A melhor forma de ajudar alguém é tendo passado por uma situação semelhante e percebido a mão de Deus te sustentando e te dando a vitória. Aí você terá condições de ajudar alguém que passa por uma situação semelhante. Como é que o José ia ser uma bênção para o Egito se não sabia lidar com nenhuma perda? Como é que eu vou ser uma bênção para a vida de alguém se eu não souber lidar com um não como resposta ou lidar com uma perda? Outra coisa, o José nunca tinha trabalhado. Nunca trabalhou, agora vai ser governador? Eu lembro que eu fui tirar férias lá no Nordeste, aí eu entrei numa praia lá no Maceió, o cara foi com a jangadinha lá para dentro, o cara não tinha um dente, só tinha um dentezinho na boca, ele ria, era uma tragédia. Eu olhava para aquilo lá, mas ele falou para mim na simplicidade tremenda daquele nordestino, uma coisa muito legal. Eu não sei o que acontece com essa juventude hoje, do nada ele começou a falar. O que tem essa juventude hoje, senhor? Os meninos estudam, faz aí o primeiro grau, faz o ensino médio, faz a faculdade, aí quando depois que se forma tudo isso, vai trabalhar. Lá pelos 21, 22 anos, nunca trabalhou na vida. E com os 23 anos, ele fala, hoje eu vou trabalhar. Como se não aprendeu a gostar do trabalho? Eu falei assim, sabe que o senhor tem razão? Virei para o meu filho, moleque, vai trabalhar, moleque. Mas não é trabalho no sentido colocar para fazer as pequenas tarefas de casa, as atividades e tal. E meu filho está fazendo medicina hoje na nossa escola lá no Peru, e ele deu um vacilo lá, perdeu umas matérias. Tem que aprender o valor disso daí, tranca essa faculdade aí, garotão. Veio aqui para os Estados Unidos para trabalhar na obra, na construção, ficou aí 6 meses, trabalhando para voltar e pagar o semestre dele que ele perdeu. Tem que trabalhar, sabe por quê? Porque se não está familiarizado com o trabalho, não dá muitas vezes valor ao que tem, ou ao que faz, ou ao que perde. O José não sabia o que era trabalho. Vai ser governador como? Era o filhinho de papai, vestido com uma vestimenta de príncipe dentro de casa, enquanto os irmãos estavam lá labutando no campo. Não sabia resolver um problema. Como que vai ser governador se não sabe resolver um problema? Ei, sabe por que o sonho de Deus ainda não se cumpriu na sua vida? Você não está pronto. E se Deus permitir que o sonho dele se cumpra hoje na sua vida, ao invés de ser uma bênção, pode ser uma maldição. Deus não pode te dar a responsabilidade que você gostaria de ter, o sucesso que você gostaria de ter, porque você ia se perder.
Então é preciso que você aprenda a lidar com perda, o não como resposta, aprender o valor do trabalho e a enfrentar problemas para que surja um processo de amadurecimento, para que quando o sonho de Deus começar a se concretizar na sua vida, verdadeiramente você seja uma bênção e não se perca em meio ao sonho que Ele tem para você. Declararam a morte do José. Os irmãos chegaram em casa, José morreu, foi devorado por um animal, contaram uma mentira. Você viu a passividade do pai? O pai não se deu o trabalho de levantar, vamos procurar o José, vamos reunir aí todo mundo, vamos fazer a busca, vamos todo mundo, chama o FBI, a CIA, a Interpol, a Polícia Federal, convoca o juiz Sérgio Moro, sei lá o quê, chama, vamos, coloca os desbravadores, vamos todo mundo atrás. Não foi atrás. Como é que alguém vira, o teu filho desapareceu na floresta, e você fala assim, cara, eu vou ficar aqui esperando, ver o que acontece e tal, não sei o quê. Uma passividade tremenda. Ei, você está passivo diante dos desafios da vida, diante das coisas que surgem até você? Será que não chegou a hora de você levantar e fazer alguma coisa, e tomar alguma atitude? Você fica sempre parado, esperando para ver o que acontece. Sai dessa, meu irmão. Vai fazer alguma coisa, põe a mão na massa, vai em frente, levanta a tua cabeça, deixa Deus agir, mas Deus vai agir quando você começar a fazer alguma coisa. O José foi vendido como escravo, você conhece a história, foram 4 meses de viagem, num percurso da antiguidade denominado de Via Maris. O José chegou com fome, sujo, fedido, com sono, desidratado, arruinado, acabado e vendido como um objeto. Foi parar na casa do Potifar. Quando o Potifar o viu, me falou uma coisa extraordinária e surpreendente. Muito melhor do que muitos crentes diriam para José se o encontrasse nessa circunstância. Porque hoje, se você está com câncer, se você está desempregado, se você está na pior, se seu casamento está mal, nenhum crente vai chegar perto de você e falar assim, ó, o Senhor é contigo, porque tua vida está toda esculachada. É difícil alguém, diante da tragédia da sua vida, dizer, olha, Deus está contigo. É diferente. Eu lembro quando eu comportava, eu fiquei 2 dias, os 2 primeiros dias que eu estava comportando, eu não consegui vender absolutamente nada. E alguém chegou perto de mim e disse, escuta, qual que é o teu pecado? O que você está fazendo de errado? Mas por quê? O cara que vende é porque está bem, e o que não vende é porque está em pecado? É porque Deus não está contigo. Mas como que Deus só está comigo se eu vender? Se eu não vender, é porque Deus não está comigo? Que mentalidade é essa? E a cabeça do Potifar é diferente. Potifar está funcionando melhor do que muito crente que está dentro da igreja com título de adventista, porque ele, sendo o pagão que era, ele virou para o José, que estava com fome, desidratado, sujo, fedido e com sono, virou para o José e disse, ó, o Senhor é contigo. E ele disse mais, se você ler os versículos anteriores do capítulo 39, você vai perceber que o Potifar declarou assim, ó, desde que José chegou aqui, a minha casa, ó, recebeu um up, top. O José fez a minha casa ir para cima. O José levantou essa casa. Sabe o que eu quero para a minha vida? Eu quero muito que Deus me use de tal forma, ao ponto de alguém dizer que o pastor chegou aqui, é uma bênção este lugar. Será que temos possibilidade de ter essa afirmação em relação à nossa vida, nosso círculo de influência? Aonde você estuda, desde que você chegou lá, o professor tem condições de dizer assim, olha, desde que esse jovem começou a estudar aqui na minha classe, olha, a minha classe recebeu um up. Ei, o teu patrão lá no clínico que você faz lá, você vai lá limpar a casa, desde que essa pessoa começou a limpar a minha casa está sendo melhor. Desde que você chegou nesta igreja, esta igreja é uma igreja melhor. Ei, como é que tem sido o pronunciamento a respeito da tua vida quando você chega em determinado ambiente? José chegou e Potifar diz que esse cara chegou aqui, ó, minha casa levou um up. Seja uma bênção, irmão. Toma uma decisão na sua vida. Você precisa ser uma bênção para as pessoas que estão ao seu redor. Desde que você chegou à igreja adventista em Washington, isso aqui tem sido um lugar melhor. Desde que você começou a frequentar aquela escola tem sido um lugar melhor, porque não é mais você que vive, Cristo vive em você. E onde você está, as pessoas que te cercam são abençoadas por causa da presença de Deus na sua vida. Você quer isso para você? Diga amém. Assim era o José, que coisa extraordinária. Vira para a pessoa que está do seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado, não olha para mim mais não, olha. Vira para ela agora e fala assim, ei, cola comigo que você vai ser abençoado.
Pode proferir isso aí pela fé, irmão. Pela fé, pela fé. Interessante que Ellen White comenta que os irmãos de José, ao lidar com a notícia mentirosa da morte do irmão, eles o faziam com tristeza. Eles olhavam o pai chorando e eles se sensibilizavam com a dor do pai e fingiam uma vida de fingimento, de mentira. Viam a tristeza do pai arrasado pela perda do filho e eles fingiam estar sofrendo também uma vida de mentira. Cuidado, porque as lágrimas não são sinônimo de verdade. Não é porque alguém chora que a história contada é verdadeira. Eu aprendi isso aí, inclusive aqui nos Estados Unidos. Eu lembro uma vez que eu vim fazer uma semana de oração, acho que foi lá em Miami, e eu estava passeando com a esposa, que assim, uma senhora se aproximou de mim, contou uma história super triste, uma senhorinha velhinha, e chorava, e chorava, e chorava, e precisava comprar passagem para ir para um outro estado, um problema, contou uma história e tal, aquela coisa toda, e a minha esposa ficou super emocionada, tadinha da velhinha e tal. Ô amor, o que a senhora quer? Como é que a senhora quer que eu faça pela senhora? Eu preciso de $7, ela disse para mim. O cara, $7, mano, esmola em dólar, estou ficando chique, né, mano? Peguei o dólar assim, dei para ela, $7 que ela pediu para inteirar a passagem dela, e fui lá, né, tanta lágrima, né? Aí fui lá, fiz o que tinha que fazer, dei uma volta com a esposa, e quando voltei, a mulher estava abordando uma outra pessoa para pedir mais $7 e chorando também para outra pessoa, e cada pessoa que ela abordava, ela chorava e tal, uma história e tal, não sei o quê. Ei, lágrimas não significa que a história contada é verdadeira. Os irmãos de José choravam, junto com o pai, mas era tudo uma grande mentira. José foi para o Egito feito um objeto. Potifar manifestou uma visão extraordinária. E agora a mulher fixa os olhos no José e começa a dizer: deita-te comigo. Tentação. Já percebeu que normalmente uma tentação ela vem seguida de uma provação? Você está aqui sendo provado. E o que é aprovação? É você estar aqui na jurisdição divina, você está no círculo de Deus, você está aqui servindo a Deus, sendo temente a Deus, fazendo tudo direitinho, fiel ao Senhor, mas o mundo está desabando, o chão está desaparecendo, a casa está caindo, e você está aqui sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou, sendo servo de Deus. Provação. Normalmente, uma tentação ela vem na sequência. Porque aqui, do lado de fora, do círculo de Deus, o inimigo olha para você sofrendo na jurisdição divina, sendo servo de Deus, e ele questiona: cara, como é que você, sendo servo de Deus, está passando por o que você está passando? Eu tenho aqui um negócio melhor para te oferecer. E aí ele te faz uma tentação. Ele pega um negócio que não vale nada, um pedaço de papel, e ele dá uma revestida como se fosse a coisa mais extraordinária, mais importante do mundo, para mostrar para você que não vale a pena estar na jurisdição divina, que você devia observar do lado de lá aquilo que ele está oferecendo, e é um lixo, mas ele apresenta como se fosse um luxo. É uma tentação, é um lixo revestido de uma imagem a fim de que se pareça com um luxo, para que você sinta desejo de sair do círculo de Deus. O José está aqui no círculo de Deus no Egito, sozinho, está aqui no círculo de Deus no Egito, carente, sem afeto, sem afago, sem ninguém da família, sem nenhum amor, se sentindo abandonado, foi vendido como um objeto. E de repente uma mulher aqui do lado de cá, toda revestida de beleza, ela simplesmente se aparece como a solução para a vida do José. Uma tentação que vem depois de uma provação. E o José me dá uma grande lição. O José me ensina a dizer não, não. Mas não com vigor, não é um não, como se quisesse dizer sim, a fim de que a pessoa insista mais um pouco. A mulher era perseverante, insistia todos os dias, todo dia: José, deita-te comigo. E o José poderia usar essa mente secularizada que hoje em dia circula no nosso mundo, esses jovens super questionadores, e José poderia argumentar: afinal de contas, eu sou escravo, ela é minha senhora, e se eu me deitar com ela, eu vou estar apenas como um bom escravo, obedecendo ordens. E podia raciocinar:
Eu vou pecar, eu vou errar, mas depois Deus perdoa. Ele sabe que eu não queria, eu fui forçado. E outra coisa, se Deus não quisesse que eu estivesse submetendo-me a esta situação, Ele não teria me permitido estar aqui. Se eu estou aqui é porque Ele, Deus, de alguma forma não se importa comigo. Ele podia questionar um monte de coisa, mas Ele simplesmente aprendeu a dizer não. Não. Isso me faz lembrar de Jesus lá no deserto. Ei, tu é o Filho de Deus. Se joga daí, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que seja guardado em todos os teus caminhos. Jesus simplesmente disse, não. Ei, tu é o Filho de Deus, tá? Transforma essa pedra em pão, e tal. Não. Será o Filho de Deus, prostre diante de mim e tal, não sei o quê. Se você se prostrar, todos os reinos da terra, não. Tem conversa. Tem diálogo diante de uma proposta do mal. Jesus me ensinou a dizer não. José me ensinou a dizer não. Com o mal não se negocia, porque no momento em que você para raciocinar na possibilidade, você já deu o primeiro passo em direção à queda. É simplesmente acionar o não, através do poder do Espírito Santo. Eu fico imaginando quantas vezes a mulher do Potifar não deu uma massageada no ego do José. Porque todo mundo o tratou como lixo, todo mundo o tratou como nada. E ela começou a dizer para José aquilo que ele não escutava há muito tempo. A porta da tentação se abre quando alguém aparece para massagear o teu ego. Você é isso, você é aquilo. Especialmente nós que somos casados, que às vezes, por conta da rotina, de repente não estamos escutando algumas coisas dentro de casa, ou por conta do corre-corre da vida, muitas vezes você não escuta, há muito tempo você não escuta algo da sua mulher, há muito tempo você não escuta algo do seu marido, e de repente o seu colega de trabalho começa a falar alguma coisa que há um bom tempo você não escuta. Olha como você está bonita, como você está bem vestida, como você está isso, como você está aquilo. E de repente você começa a se sentir valorizado lá fora, mais do que dentro de casa. E aí vai se abrindo a porta da imaginação, e você começa a imaginar as possibilidades, porque tem alguém massageando o teu ego. Porque de repente esse teu ego não está sendo massageado dentro de casa pelo teu cônjuge. E aí você vê uma porta aberta, e às vezes parece que está na jurisdição de Deus, não é tão legal, porque aquilo que se apresenta lá fora parece que te traz mais felicidade do que a experiência que você está tendo aqui dentro. E aí você começa a pesar na balança e perceber o seguinte: será que não vale a pena experimentar aquilo lá? Afinal de contas eu estou aprisionado aqui, sem ter uma plenitude que de repente eu experimentaria lá fora. É o lixo sendo transformado em luxo, para que de repente você seja ludibriado. Receba o poder do Espírito Santo e aprenda a dizer não. Porque senão, se você começar a avaliar a possibilidade ou a sugestão que a você é feita, certamente você estará dando passos significativos à queda. José me ensinou a dizer não. E sabe, eu lembro que uma vez eu fui chamado para fazer um retiro espiritual no período de carnaval, e isso me traz assim uma bela lição sobre a vida do José. Por que o José disse não? Porque o prazer dele em servir a Deus era muito maior do que o prazer que o pecado poderia lhe proporcionar, ele tinha consciência disso. A paz que ele sentia em ser fiel a Deus era muito maior do que qualquer tipo de prazer que porventura ele experimentaria junto à mulher do Potifar. E sabe por que muitas vezes a gente não consegue dizer não? Porque pensa que dando um sim para a tentação, a gente vai conseguir obter alguma coisa que de repente a gente não tem. E a gente não sabe, na verdade, que a paz que advém de um relacionamento de fidelidade com Deus é muito maior do que qualquer tipo de prazer que o pecado possa proporcionar. E a gente, às vezes, fica focado no prazerzinho que o pecado pode nos dar, como se esse prazer em estar na presença de Deus. Enfim, eu fui fazer o retiro espiritual no período de carnaval, e, obviamente, quando você pensa no retiro espiritual, você pensa num lugar afastado da bagunça, especialmente no Brasil, que o cenário vocês conhecem perfeitamente bem. E eu perguntei para o camarada que me convidou: escuta, onde é que vai ser o acampamento de carnaval? Ele virou: pastor, já tem uma escala de músicos aí bacana para o acampamento, montamos uma banda, um ministério de louvor, vai ser muito legal. Tá, mas aonde que vai ser o acampamento? Pastor, olha, fizemos um cardápio maravilhoso, contratamos a cozinheira e tal, um menu de primeira e tal. Tá, mas onde que vai ser? Pastor, já montamos a gincana de atividade. Onde que vai ser, meu filho? Pastor, eu acho que você não vai gostar muito de onde que vai ser. Não, tá, mas onde que vai ser? Vai ser lá em Porto Seguro, na Bahia.
Retiro espiritual no período de carnaval em Porto Seguro, na Bahia, você está maluco? Porto Seguro é uma loucura, mano. Ah, não, fica tranquilo, pastor, é bem afastado do centro e tal, tudo bom, tudo tranquilo. E realmente, o prefeito havia emprestado uma fazenda para o pessoal da igreja adventista estar acampado, um lugar realmente distante da bagunça, muito legal mesmo. Propriedade cortada por um rio, assim, muito bacana, que lugar top. Eu pregava ali de manhã, pregava à noite, durante o dia, aquelas atividades esportivas, a gincana, tal, as equipes, muito legal. E o programa estava se desenrolando muito bem, até que numa madrugada de uma das noites, alguém bateu lá na minha porta. Acorda aí, pastor. 2 da manhã, mano. O que foi? Problema. Qual que é o problema? 10 jovens desapareceram do acampamento. 10? Já procuramos por todo lugar. Das duas, uma. Ou foram todo mundo arrebatado, foram para o céu, ou estão lá no centro de Porto Seguro pulando carnaval. Quem são? Fulano, Betano, Ciclano. A listinha era só gurizinho, de 15, 16 anos, 17 anos, tudo de menor. Que os pais falam assim, pastor, cuida dos meus filhos. O que nós vamos fazer, pastor? Vamos atrás. Junta aí 9 anciões, comigo 10, vamos montar uma patrulha e vamos atrás desses delinquentes. E fizemos isso. Na madrugada de carnaval, fomos ao centro de Porto Seguro procurar os 10 ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, a gente não conseguiu estacionar próximo ao centro, porque a quantidade de pessoas era absurda. Estacionamos num lugar muito distante, começamos a caminhar em direção ao local da folia para tentar achar as ovelhinhas. E um fenômeno extraordinário aconteceu. Quando nós estávamos caminhando para lá, de repente a gente não precisou mais caminhar. O pessoal começou a levar a gente. Loucura! Os irmãos olhavam para mim, pastor, irmão! Pastor, irmão! Pastor, o que é isso? Eu não sei, irmão. Loucura. Ninguém era de ninguém. Vinha um cara, chapava com outro cara, beijava aqui, vinha uma mulher, beijava outra mulher, e eram grupos de pessoas, negócio louco, a globeleza em cima do trio elétrico, lá vou eu, hoje a festa, você vai para o inferno, se eu ficar aqui, eu vou também, mano. Pensa num lugar doido, irmão. E os irmãos, pastor, irmão, pastor, vamos sair daqui, vamos. Deixa eu só dar uma olhada aqui e ver se... Olhei lá para o miolo do furacão, irmão. E eu vejo 10 pulseirinhas diferentes no meio da multidão, aquelas pulseirinhas do acampamento. Tudo pro altinho assim, ó. Eu conheço aquela pulseira lá. Eu conheço. Achei os crentes. Vamos lá buscar, vamos lá. Fizemos a correntinha dos crentes, demos as mãos assim um pro outro, veio a correntinha dos crentes, ó. No meio do bloco lá, irmão, fui até lá. Cheguei lá, estava lá o grandão puxando lá o negócio, agarrei no braço dele, dei um puxão assim, ele mais forte do que ele, olhou, pastor, só aqui também? Eu falei, vim te buscar, seu infeliz. Aí ele falou para mim, não vou não, pastor. Não vai por quê? Porque isso aqui é bom demais. Eu gosto, pastor. Pensa na dificuldade de convencer os moleques para voltar para o acampamento. Pensa no trabalho. Foi o resto da noite nessa brincadeira. Levar os garotos de volta, sentar, conversar, explicar, orar, ler a Bíblia, lá. Por que vocês fizeram isso? O garoto virou e falou, eu gosto, pastor. Aí é problema. É a pessoa acreditar que tem mais prazer do lado de lá do que aqui junto de Deus. O pecado gera um prazer? Gera. Se o José tivesse se envolvido com a mulher do Potifar, ele teria sentido um prazer. Claro que teria. O pecado gera um prazer. E é isso que escraviza, porque o experimento deste prazer é que traz o vínculo ao pecado. Aí, o pecado é ruim, o pecado tem prazer, o pecado gera prazer, isso que escraviza. O garoto estava sentado no meu escritório, pastor, estou com um problema, qual que é o problema? Estou fumando maconha, pastor. É simples, para.
Eu gosto, pastor. Aí tem problema. Casal, pastor, estamos fazendo sexo. Para. Pastor, mas a gente gosta. Aí tem problema. Sabe por quê? O prazer que o pecado gera escraviza. E a gente começa a acreditar que não existe um prazer maior ou melhor do que esse que a gente está vivendo. Mas o José me ensinou que o maior prazer não está vinculado ao pecado. O maior prazer, a despeito do mundo está desabando na tua cabeça, do chão parece estar desaparecendo dos teus pés, ainda assim, o maior prazer é você estar em paz com Deus, vinculado com o Rei do Universo através de uma vida de fidelidade. É ter forças dadas por Ele, não porque José era super extraordinário, mas era ter forças dadas pelo próprio Deus para dizer não ficar racionalizando. Como seria? Será que seria? E se eu fosse? E isso? José simplesmente dizia não. Por quê? Porque ele sabia que não havia prazer maior do que ser fiel a Deus. Você que está com pecado, você que está ludibriado e vinculado a algum tipo de corrente que te prende ao prazer do pecado, você está enganado, meu filho. O maior prazer que existe é ser fiel ao Senhor, e não há prazer que substitua isso, porque o prazer do pecado, ele é gerado e daqui a pouco te traz uma frustração e um vazio terrível, e o prazer que é proporcionado por você estar em paz com Deus, é algo que fica perene, a despeito do mundo desabar sobre a sua cabeça. Você sente um prazer constante de que está em paz com o Rei do Universo, e saber que daqui a pouco, a despeito do que você enfrenta, Ele vai se levantar para te dar a vida eterna. É assim que funciona. É por isso que o Davi, aprovai e vede o quanto o Senhor é bom, experimenta estar na presença de Deus, experimente todo o prazer e plenitude que há em ser fiel a Ele. O José experimentava isso, e Deus está desafiando você a ser como um José. Reparou quem era este jovem? Um jovem que não guardou mágoa dos irmãos, um jovem que não roubou o Potifar, tendo toda a fortuna em suas mãos, um jovem que nunca reclamou de Deus, apesar de estar com o mundo desabando na sua cabeça, um jovem que soube dizer não e fugir do pecado. Um jovem que nunca deixou de sonhar, a despeito das dificuldades. E o que fazia? Fazia de modo bem feito. Até na prisão, ele foi o melhor prisioneiro que já existiu ali. Na casa do Potifar, ele foi o melhor mordomo que o Potifar já teve. Onde ele passou, ele fazia bem feito. Não roubava, não reclamava, não guardava mágoa, não sabia dizer não, fugir do pecado, não abria mão dos seus sonhos e fazia tudo bem feito. Este era o José. E sabe de uma coisa? Eu tomei uma decisão. Lá no Rio, da onde a gente veio, o pastor também é carioca, tem muita mania de falar assim, você é um Zé Mané, você é um Zé Mané. E a grande verdade é que no Rio chamam você de otário. Tu é crente, tu é um otário, porque tu não é esperto para aproveitar o prazer da vida. Aí o sinônimo é ser Zé, tu é um Zé. Só que quando você vem para o relato da palavra de Deus, o Zé aqui é muito diferente. O Zé é o jovem que experimenta a plenitude de estar na presença de Deus. Então, eis aí o resumo da ópera. Eu decidi, eu vou ser um Zé. Se ser um Zé é não se envolver com a mulher dos outros, se ser um Zé é não me apropriar do bem dos outros, se ser um Zé é não guardar mágoa no coração, se ser um Zé é não desistir dos sonhos, se ser um Zé é fazer tudo de modo bem feito, então eis a nossa decisão. Eu sou um Zé. Quem decide a mesma coisa, diga amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, eu sou um Zé. Que pela graça de Deus você seja esse jovem. A igreja de Washington precisa de jovens assim. Deus precisa de jovens assim. O mundo precisa de jovens assim. Se é esse tipo de jovem que você deseja ser, por favor, ponha-se em pé na presença do Senhor neste momento. E vamos pedir para que Ele nos ajude a sermos jovens segundo o seu coração. Nós vamos orar e ao término da oração vamos cantar aquela música que cantamos no encerramento de cada reunião. Deus querido, o
O Senhor tem planos extraordinários para a nossa vida. Mas a grande verdade é que nós não estamos preparados para o cumprimento dos teus planos para conosco. A gente às vezes não sabe lidar com não como resposta, somos imaturos, não sabemos lidar com perdas. Estes somos nós. De repente, se o teu plano se cumpre hoje na nossa vida, ao invés de ser uma bênção, seria uma maldição, porque nós não estamos preparados. Precisamos amadurecer. O Senhor teve que tirar o José da casa dele, do conforto, para que ele experimentasse um processo doloroso de aprendizagem, de preparação. E de repente o Senhor, desejando realizar os teus sonhos na nossa vida, nos arrancou lá do Brasil e trouxe essas pessoas que estão aqui para um processo de dor, de perda, de não. E tudo isso está sendo usado pelo Senhor, não porque tu desejas o sofrimento dos teus filhos, mas o Senhor está levando-os a um processo de amadurecimento, para que eles possam, daqui a pouco, ver o cumprimento dos teus sonhos na vida de cada um deles. Ajuda-nos para que neste processo não abandonemos o teu caminho, mas possamos permanecer firmes ao teu lado, como José permaneceu. E se ser um Zé é aprender a dizer não, se ser um Zé é não se apropriar dos bens do Potifar, ou mesmo da sua mulher, se ser um Zé é suportar tudo, sem desacreditar no teu amor e na tua providência e no teu cuidado, se ser um Zé é fazer tudo o que vier às mãos da melhor forma possível, se ser um Zé é abençoar a vida dos outros por causa da tua presença em nossa vida, estamos decididos nessa noite, mais do que qualquer outro dia da nossa vida, a sermos um Zé para a glória do teu nome. Dá-nos poder, ajuda-nos a experimentar toda a plenitude de prazer que há em estar na tua presença, prazer que é muito mais intenso do que qualquer tipo que o pecado possa proporcionar. Ajuda-nos a viver a plenitude de sermos teus servos e a descobrir todo o gozo e prazer que há em te servir. Ensina-nos a sermos um Zé de verdade, para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abraça teu irmão e diga que você seja um Zé em nome de Jesus. Aliás, eu tenho até uma camisa, eu sou o Zé, eu ia trazer a camisa, esqueci a camisa, ó. Amanhã eu trago a camisa. Vamos cantar seu Zé e Zéias. Vem cá, Zé, canta aqui.